Oi, bonitinhos! Bom, é uma pena começar a bioestatística assim, à distância, mas eu prometo que só vou falar coisinhas bem básicas, tá? E o bom é que vocês vão poder ir e voltar várias vezes aí com o vídeo e tirando as dúvidas, e vai facilitar um pouquinho aqui a primeira aula, tá? Mas essa primeira aula é coisa fácil, coisa que vocês já viram lá no ensino médio, vocês já sabem, ouvem o tempo todo, vem nas reportagens, questão de média, por exemplo, né? Sempre é comentado a média de vocês, das notas. Então são coisas básicas da estatística que a gente vai estar aqui olhando, até porque, como eu já falei para vocês, na nossa área a gente não quer, né, levar tanto para o lado matemático e quer aprender um pouquinho de uma forma mais simplificada, para que a gente entenda um pouquinho mais dos resultados, de como interpretar os resultados, tá? Então a gente vai começar falando aqui da questão de frequência. Então a frequência é quantas vezes você está observando aquele dado, quantas vezes ele está aparecendo, tá? Aqui tem mostrando uma tabelinha mostrando notas de alguns alunos, tá? E aí mostrando a quantidade de alunos que tem que tirar essa nota. Então, aqui tem a nota 1. Quantos alunos tiraram a nota 1? 2. Então, 2 é a frequência de alunos que tirou nota 1. Aqui, para nota 2, tá? 3 alunos tiraram nota 2. Aqui, nota 9, 3 alunos tiraram nota 9. E essa, então, é o que a gente chama de frequência absoluta, porque é exatamente isso que a gente está vendo, tá? Nós estamos vendo 2 pessoas que tiraram nota 1. Então, é isso que a gente enxerga, é a nossa frequência absoluta. E aí, aqui, a gente tem o que a gente chama de frequência relativa. Lembra que naquela aula de medidas de saúde a gente falou de dado relativo? Então, lembrando para vocês aí, a frequência relativa tem a ver com a porcentagem, tá? Ela é representada aqui por Fzinho, Rzinho, tá? Então, a gente tem aqui aquelas notas que a gente viu anteriormente, o Fzinho aqui, que é a nossa frequência absoluta, e aí a gente vai fazer uma tabelinha aqui do lado, mostrando nossa frequência relativa, tá? Então, a gente tem aqui 2 pessoas que tiraram 1, certo? Então, a gente vai começar primeiro aqui com a porcentagem de pessoas que tiraram nota 1. De quantos? De 25. Então, a gente somou quantas pessoas tinham na turma, tá? 25. E aí, a gente conseguiu tirar a frequência relativa, a porcentagem de cada um dessas notas aqui, tá? Então, aqui para 2, nós temos 2, dividimos pelo total, e aí nós vamos ter 0,08, e a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por 100, e vamos ter, então, a nossa porcentagem, a nossa frequência relativa. Daí a gente faz isso para todos eles. E aí a gente tem a frequência absoluta acumulada, tá? Ela vai ser representada por Fzinho, Azinho, tá? E aí a gente tem o acúmulo dessa frequência, dessa distribuição de frequência, a soma da frequência absoluta. Então, como que ela é feita? A gente tem aqui, tá? 2 que tiraram a nota 1. Esse primeiro, ele é sempre repetido, então 2 a gente repete, tá? Se fosse 3 aqui, a gente repetiria o 3 aqui. Então, 2 a gente repetiu. O de baixo, né, de frequência absoluta é 3. Então, 3 pessoas tiraram nota 2, certo? Então, a gente tem que fazer a soma, a acumulação desses dados. Então, a gente vai pegar este 3 e somar com este 2 e a gente vai ter o resultado aqui de 5. E embaixo nós temos 4. Este 4 nós temos que somar com o restante que está em cima, que no caso a gente já tinha somado antes e era 5. E aí 4 mais 5 igual a 9. Embaixo, 2
mais 9 igual a 11. Aqui embaixo, 4 mais 11 igual a 15. 1 mais 15 igual a 16. E assim sucessivamente, a gente pode ver aqui que o último número sempre será o nosso total de dados, tá? Total de pessoas. Aqui para a frequência relativa acumulada. Então, a gente só faz o que a gente fez aqui para a frequência acumulada dos dados absolutos, a gente vai fazer a mesma coisa para os dados relativos, tá? Então, o 8 vai se repetir, e aí 8 mais 12, 20, e assim sucessivamente. E no final, a gente tem um total de 100%. Amplitude, tranquilo, super fácil. Amplitude é uma medida que vai mostrar apenas a diferença entre o nosso maior valor e o nosso menor valor. Então, a gente vai pegar o maior valor que a gente tiver desses nossos dados e vai diminuir pelo menor, tá? Aqui um exemplozinho, uma sequência de números, e aí a gente tem aqui 25, que é o nosso maior valor, diminuindo 5, o menor valor, totalizando uma amplitude ali de 20. Aí a gente tem também a moda, essa todo mundo conhece. Então, essa medida de posição que vai mostrar quantas vezes está se repetindo aquele determinado valor, tá? Então, a gente tem ali uma sequência de números para exemplificar. E aí, dentro dessa sequência de números, nós temos um valor que mais se repete, tá? Que é o número 4. E aí a nossa moda é 4. Nós podemos ter mais de uma moda, tá? Pode ser unimodal, bimodal. Quando a gente tem outros números que também se repetem, aqui também nós temos o 5 que se repete. Então a gente pode falar que a gente tem uma bimodal ali, tem duas modas aparecendo. E é uma variável qualitativa que vai mostrar questão de qualidade. E aí a gente tem aqui a mediana. A mediana, tá? Ela é um valor da variável e ela vai ocupar uma posição central de um número de dados que estão de forma ordenada. Então, se os nossos dados não estão ordenados, nós temos que ordenar os dados, tá? Para que daí a gente encontre a mediana. Aqui a gente tem um exemplo, dois exemplos, mostrando pra gente. Quando a gente tem ímpar ou par, a gente vai mudar também a forma que a gente faz a medida, né, a mediana. Aqui no primeiro exemplo, nós temos 5 números. Então, nós temos o 2, o 5, o 3, o 7 e o 8. Primeira coisa que a gente faz, nós ordenamos esses dados. Ordenando esses dados, fica nesta ordem. E aí, quando é ímpar, nós simplesmente pegamos o número do meio, né, depois de ordenado. E aí, esse número do meio é a nossa mediana. Ele fica numa posição central. Já aqui, para quando a gente tem pares, né, então a gente tem aqui 6 números para fazer a mediana. Então, nós vamos pegar e ordenar esses dados, ordenar os nossos números, ficando dessa forma aqui, esse exemplo. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai pegar os 2 do meio, que a gente tiver, aqui nesse caso o 3 e o 5, nós vamos somar e depois nós vamos dividir por 2. E aí a gente vai ter uma mediana de 4. E a média aritmética, vocês já conhecem, com certeza. Então, ela é a medida de centralidade. Ela vai fazer o quê? Ela vai somar tudo que você tem, a soma de todos os seus números da sua lista, e depois ela vai dividir pela quantidade de números que você somou ali, tá? Ali no finalzinho eu faço uma com vocês. Aqui é a variância e o desvio padrão. Todo mundo que entra nessa aula, quando a gente entra nesse slide, todo mundo fica apavorado, né? Por causa dos x, dos símbolos matemáticos que a gente tem aqui, e já começa a entrar em desespero, então eu quero que vocês se acalmem um pouquinho. Lembrando lá que eu falei para vocês do segredinho, nós temos muitos programas que fazem esses cálculos pra gente. O Excel é um deles, tá? Então a gente não tem que ficar apavorado, só que eu vou querer de verdade que vocês aprendam a fazer isso também,
de uma forma mais manual, tá? Mas vocês vão ver que essa fórmula aqui ela é muito mais simples do que ela parece, tá? Então, a gente tem aqui uma medida de dispersão, tá? Então, ela vai mostrar o quanto os seus dados estão se dispersando em relação a quem? Sempre em relação àquele seu valor central, em relação à sua média, tá? Então, a gente mostra com a variância o quão distante os dados estão daquele valor central. Já o desvio padrão, ele é a raiz quadrada desta variância que a gente fez. Ele é uma medida que vai mostrar o grau de dispersão em relação ao seu dado central. Então, o quanto foi para cima, o quanto pode ir para baixo da média, tá? Então, quanto a gente tem de distância desses dados em relação à média. Aqui para variância, então, mostrando que a gente tem um conjunto de dados e aí a gente faz os cálculos de variância. Eu já vou mostrar um pouquinho melhor sobre isso. E o desvio padrão, nós simplesmente tiramos a raiz quadrada do que a gente tem aqui para variância e aí a gente tem o nosso desvio padrão, tá? Então, esse desvio padrão, ele vai mostrar, então, esse desvio em relação à média, tá? E aí ele é representado por essa formulazinha que vocês estão vendo aqui. E aí eu fiz aqui um esqueminha no Excel, mostrando para vocês como a gente faria variância e desvio padrão de uma forma mais manual, tá? Então aqui, nós temos alguns anos de alguma coisa que está acontecendo, uma coisa qualquer. Desses anos, nós temos as frequências, lembra que a gente viu ali no comecinho da aula. Então, a gente tem as frequências aqui, do quanto de casos desse tipo de coisa que a gente está estudando apareceu em 1930, de quantos apareceram em 1935. E assim sucessivamente aqui para todos esses anos. A primeira coisa que a gente faz é contar quantos números a gente tem aqui, que aí é o nosso N aqui, que é o N de 13, tá? Então, a gente começa com essa parte mais fácil. Então, a gente simplesmente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nosso N é de 13. E aí, o que a gente faz depois disso? Vamos fazer a média, que é a mais fácil. Como que é feita a média, então? A gente não tinha mostrado lá antes, a gente vai mostrar agora. A média, como que a gente vai fazer? A gente simplesmente tem que somar todos estes números aqui e dividir por quanto? Por quantos a gente tem. Quantos a gente tem? 13. Então, a gente soma todos eles e divide por 13, tá? E aí, nós temos a nossa média aqui, que deu 99,7384 e etc. Obviamente, a gente pode arredondar esses dados, tá? Sem problema nenhum. E daí tá, enfim. E agora, para fazer a nossa variância, então a gente vai começar com a variância, para depois a gente fazer o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, a gente vai estar com essa tabelinha já prontinha, mostrando aqui as nossas frequências. E aí, a gente faz aqui, ó, está dizendo, é o x, que é a nossa frequência, menos a média que a gente já tirou, de 99 aqui, 0,73. Então, é simples, é 146 o nosso x menos a média, tá? Que deu aqui 46 e pouquinho. Pro de baixo e assim sucessivamente, a gente vai fazer para todos eles, então, x menos a média de cada um. Então, foi feito aqui do ladinho, tá? E aqui, alguns dão negativo, e aqui sempre vai ficar embaixo o zero, tá? E aí, aqui, como nós temos o negativo, nós simplesmente vamos levar esse número aqui ao quadrado. Então, 46,26 vezes 46,26, que é ao quadrado. Aí a gente tem aqui o valor. E a gente vai fazer isso para cada frequência, para cada xzinho que a gente tem aqui, tá? Então, não pode esquecer de fazer primeiro o x menos a média e depois o x menos a média ao quadrado.
E aí, depois que a gente fizer isso, é que a gente vai fazer uma somatória, tá? Então, a gente vai somar todos esses números aqui, e aqui embaixo eu tenho o total já da somatória produtiva. Depois que a gente tiver essa somatória, é que a gente consegue o resultado total da variância mesmo. Então, aqui, olha todos aqueles símbolos maravilhosos que a gente viu. É a soma, que é essa daqui, né? De x, é a soma de x menos a média ao quadrado, que é isso aqui. Então, é a soma de x menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Quem é o nosso n? 13. Menos 1 ficaria, então, 12. E aí, a gente tem a nossa variância, tá? Então, a gente tem aqui a variância, e aí, depois disso, a gente tem o nosso desvio padrão. A gente pega esse valor de variância e simplesmente tira a raiz quadrada. E aí, a gente consegue o nosso valor do desvio padrão, o quanto está desviando ali em relação à nossa média, tá? Então, a gente tem também um outro coeficiente que a gente pode calcular, que é o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, ele vai mostrar para a gente o grau de homogeneidade dos números que a gente tiver ali, da nossa lista de números que a gente tem, que a gente está estudando, tá? Ele, então, é representado aqui ó, pelo C e pelo V, e ele vai mostrar para a gente o quê? O desvio padrão. Então, a gente tem aqui desvio padrão, que é representado aqui pela letra S, dividido pela média, tá? Então, aqui, ó, é a medida de dispersão relativa, porque estabelece uma relação entre o desvio padrão e a média. Então, desvio padrão dividido pela média vezes 100, para nos dar a resposta em porcentagem, tá? Então, aqui, ela é utilizada para comparar essa variabilidade relativa, ou o grau, então, de homogeneidade de diferentes grupos. Então, a gente está vendo aqui, ó, considera-se um grupo homogêneo quando esse coeficiente de variação é, então, menor ou igual a 30%. Quando a gente tiver um coeficiente de variação maior que 30%, o grupo, então, está perdendo a sua homogeneidade. Aqui um exemplozinho. Indique qual grupo é mais homogêneo em relação ao salário. Aí nós temos ali o grupo A, e a média ficou de 600 e o desvio padrão é de 50, tá? Então, o que isso significa? Significa que a maioria das pessoas ganha em média R$600, mas que tem algumas pessoas que ganham 550 e outras pessoas que podem ganhar até 650, tá? Então, é isso que significa aqui o nosso desvio padrão. Para o grupo B, uma média de 1.000 e um desvio de 70. Então, qual é o grupo mais homogêneo? Aí, fazendo ali o nosso coeficiente de variação, a gente vê que 50, então, que é o nosso desvio padrão do primeiro grupo, dividido por 600, 8,33, e ali de baixo 7%, mostrando que o grupo B é o nosso grupo mais homogêneo, porque ele tem o menor valor, tá? Então, ele está um pouco mais distante ainda do que de 30% do que o grupo A. E aí, a gente consegue fazer tudo isso, gente, no Excel, tá? Eu vou mostrar uma aula para vocês em sala, eu vou estar apresentando para vocês direitinho como que faz a média, a mediana, e o desvio padrão, amplitude, tudo que a gente puder fazer no Excel eu vou mostrando para vocês, tá? Eu vou marcar bem certinho, mas aqui a gente tem um resuminho, né, de como que a gente pode fazer para o Excel, mas vocês têm que saber mexer no Excel e eu já falei que isso é muito importante para vocês, tá? Então, quando a gente faz um estudo estatístico, a gente, na realidade, não usa
a população como um todo. Geralmente a população é muito grande. Então, para que a gente tenha uma estimativa em relação a essa população, nós temos que tirar uma amostra. Nós também vamos ter uma aula só de amostragem, mas essa amostra ela vai representar a nossa população, tá? Então, nós temos um parâmetro que é esse verdadeiro valor populacional, quantidade da população como um todo, e aí a gente tira uma estimativa, a gente vai pegar uma amostra, tá? Dentro, né, dessa população. Então, tem que ter dentro dessa amostra todas as características, né, relacionadas à população que a gente está querendo estudar de fato. E aí, sim, em cima da amostra é que a gente faz a questão estatística, os estudos estatísticos, tá? Aqui a gente tem um exemplozinho para mostrar o desvio padrão também, ó. Com base no valor amostral, calcular a margem de erro para estimar o valor populacional. Então, a gente tem aqui, ó, candidato A com 30%, o candidato B com 27%. Quando a gente diz de uma margem de erro de 2 pontos, eu já vou falar um pouquinho mais sobre margem de erro, mas quando a gente fala que a gente tem uma margem de erro de 2 pontos, de 2 percentuais, para mais ou para menos, significa que esse candidato A, mesmo tendo mostrado aqui 30%, significa que a gente pode ter ali um erro de 2%, tanto para baixo quanto para cima, da mesma forma para o candidato B, tá? Então, falando exatamente disso, a margem de erro é o nosso nível de significância. Então, é a nossa máxima de erro dentro daquilo que a gente está estudando, tá? É a probabilidade desse intervalo não conter o verdadeiro valor populacional. Quanto menor a nossa margem de erro, mais confiável é o nosso estudo, tá? Então, a confiabilidade mostra o intervalo que contém o valor verdadeiro da população, mas essa confiabilidade, ela sempre vai respeitar o valor da margem de erro, tá? Então, a gente vai ter, quanto maior a nossa margem de erro, menor, então, aqui, a nossa confiabilidade. Outra coisa muito importante é lembrar que isso está relacionado também com o tamanho da população e da amostragem. Quando você tem uma amostra maior, a confiabilidade também aumenta, tá? Porque aí você está estudando um maior número de pessoas e aí você aumenta a confiança desse seu estudo estatístico. Aí, esses são os exemplos que eu coloquei no final para vocês, né, dentro da disciplina de epidemiologia, para vocês estudarem um pouquinho aqui. Façam para mim nesses cálculos aqui de incidência apenas, tá? Não precisa fazer desse número de casos, mas mostra para mim aqui, para esses aqui, média, mediana, variância, desvio padrão, tá? Façam tudo isso, mostrem para mim na próxima aula e aí a gente vai tirando as dúvidas dessa aula aqui na sala na próxima semana, tá? Esse daqui é a mesma coisa, então vocês vão pegar esses números, façam também média, mediana, desvio padrão, tudo que a gente viu nessa aula de hoje, vocês têm que calcular para esses exemplos aqui. Aqui tem outro, então o terceiro e o quarto, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Eu acho que eu coloquei os slides errados no estúdio, então daqui a pouquinho eu troco para vocês e vocês levem em consideração o que eu vou colocar agora, tá? Então, fiquem com Deus, um beijo, até semana que vem, curtam esse feriadinho e até lá!